Peguei pra jogar um Mine de boa, né? Sem pressa. E veio algumas coisas na minha cabeça. E hoje foi uma pergunta que eu não consegui tirar ela assim tão cedo. Você tá vivendo só cumprindo o prazo? Porque eu fico olhando pra muita gente da minha idade, parece que a vida virou só uma lista infinita de tarefas. Terminar a faculdade, achar um emprego, quitar o carro, casar, comprar uma casa. E aí depois eu vivo de verdade. Só que esse depois nunca chega. Nunca. A gente vai empurrando a vida como se ela fosse um compromisso chato que você tem que cumprir antes de merecer ser feliz. E o pior é que ninguém te fala isso. Todo mundo te empurra para essa mesma lógica. Primeiro você se estabiliza, depois você curte. Primeiro você constrói a base e assim por diante. Eu ouvi isso a minha vida inteira. Eu mesmo caí nesse papinho aí, até hoje eu acabo caindo. Vou ser bem sincero. Eu passei boa parte da minha adolescência e o começo da minha vida adulta vivendo no quando. Quando eu terminar o ensino médio, eu dou uma respirada. Quando eu entrar na faculdade, eu dou uma respirada. Quando eu resolver essa fase, aí sim. E cada vez que eu batia uma fase dessa, já tinha uma outra fase na frente. Sempre tinha um próximo prazo me esperando, sempre. Até que um dia eu parei e pensei de verdade, se eu morrer amanhã, o que que sobra? O que que sobra? Uma lista de coisas que eu ia fazer depois. Eu lembro de ficar deitado, olhando pro teto, algumas vezes pensando nisso. Sentindo medo, mas não medo de morrer. Aquele medo de você sentir que não aproveitou enquanto você podia, tá ligado? Porque a real é que a maioria das pessoas não tá vivendo. Ela tá ministrando a própria existência. Acorda, cumpre um horário, responde mensagem, paga boleto, vê uma série, dorme, cai na rotina dos ratos, né? É um ciclo, é a corrida, não tem o que fazer. No outro dia é tudo a mesma coisa. Aí você acaba, querendo ou não, você acaba clipando pra corrida dos ratos. E chama isso de vida adulta. Como se ser adulto fosse sinônimo de adiar tudo que você. A tudo que realmente importa. E eu vejo gente da minha idade, uns 25, 26, 27, falando exatamente a mesma frase que falava quando eu tava com 18. Assim que eu me formar, assim que eu juntar uma grana, assim que essa fase passar, e essa fase nunca passa. Sempre aparece outra. Sempre tem um próximo obstáculo que precisa ser resolvido antes da vida realmente começar. Entende o que eu digo? E as redes sociais parece que pioram pra caramba isso. Você abre o celular e todo mundo parece estar numa fase melhor que você. Você pensa que eu ainda não cheguei lá. Quando eu chegar, aí sim. Só que esse quase lá fica mudando de lugar o tempo todo. Nunca chega. É uma corrida que não tem linha de chegada. Eu já me peguei várias vezes fazendo exatamente isso. Comparando a minha vida com a de gente que eu nem conheço direito. Me sentindo atrasado, cada vez mais atrasado. Como se eu tivesse falhando em, em alguma prova invisível que eu mesmo criei. E ninguém me entregou as regras do que tem que ser feito. A verdade é essa. Ninguém entregou as regras pra ninguém. Aí vem uma pergunta que dói de verdade. A pergunta é: você tá construindo uma vida ou só tá evitando encarar que o tempo tá passando? Porque cumprir prazo é fácil. A sociedade gosta muito de quem cumpre prazo. Eles te dão um tapa nas costas, chama de responsável, de focado, de maduro. Mas viver, eu acho que viver é outra coisa. Exige escolher, né? Exige correr o risco de parecer perdido, exige olhar para o calendário, decidir que nem todo mundo precisa ser, que nem tudo precisa ser depois. Bom, e eu só comecei a entender isso quando eu dei uma desacelerada. Parei de tratar minha vida como um projeto de longo prazo. Comecei a tratar como algo que realmente está acontecendo, que a vida é o agora, é o hoje, não o amanhã. Quando as condições forem, não quando as condições forem perfeitas, tem que se aproveitar do agora. E não é sobre largar tudo e sumir, o que eu quero dizer.
Eu não tô falando pra você largar o emprego amanhã, hoje e viajar o mundo. Não tem nada a ver com isso. Às vezes é bem mais simples do que isso, na verdade. E ao mesmo tempo, por mais simples que seja, é ao mesmo tempo muito difícil. É sobre parar de adiar a conversa difícil, parar de adiar alguma coisa que você gosta realmente de fazer, parar de adiar o silêncio, parar de adiar a pergunta mais importante. Isso aqui ainda faz sentido pra mim? A minha vida de agora faz sentido pra mim? Essa é a vida que eu queria pra mim de alguns anos atrás? Porque se você continuar só cumprindo o prazo, um dia você acaba olhando pra trás e percebendo que cumpriu quase todos os prazos, mas não cumpriu o mais importante, que é ter vivido de verdade. Hoje eu consigo olhar um pouco pra trás e ver com um pouco mais de clareza as frases que eu só ia administrando todos os dias. E me dói um pouco perceber quanta coisa eu adiei sem necessidade. Quantas vezes eu tive medo de escolher e preferi só cumprir o que esperaram de mim. Escolheram pra mim, no caso, não fui eu que escolhi. Alguém fez essa escolha por mim. Bom, eu não tenho a vida perfeita, bem longe disso, mas pelo menos hoje eu consigo, hoje eu tenho um pouco mais de discernimento e eu trato o presente como se fosse uma coisa só, um corredor para chegar a algum lugar. Então eu te pergunto mais uma vez, você que está vendo esse vídeo, você está vivendo ou só administrando os dias até o próximo compromisso? Bom, se esse vídeo te engajou de alguma forma, deixa um comentário aí, deixa aí, se você quiser deixar algum relato seu, pode ter certeza que eu vou ler. E é isso aí.